Por que os demônios pediram para ir aos porcos, ao invés de apenas saírem das pessoas? A história a seguir se refere a um relato bíblico encontrado nos evangelhos, mais especificamente em Mateus 8, 28 a 34, Marcos 5, 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39. Jesus chega à região dos Gadarenos e encontra duas pessoas possessas por muitos demônios. Eles estavam vivendo nos túmulos e eram incontroláveis. Quando os demônios veem Jesus, reconhecem quem ele é e ficam com medo de serem atormentados ou expulsos por ele. Os demônios pedem a Jesus que os deixe entrar em uma grande manada de porcos que estava nas proximidades. Jesus concede permissão e os demônios entram nos porcos. Os porcos possuídos pelos demônios correm precipício abaixo e se afogam em um lago. A verdade é que a razão pela qual os demônios pedem essa permissão para entrar nos porcos não é completamente clara na Bíblia. Qualquer resposta pode ser mera especulação, mas existem algumas interpretações diferentes dos estudiosos. A primeira delas é que os demônios estavam procurando uma forma de escapar da presença de Jesus, pois sabiam que ele tinha autoridade sobre eles. Ao entrar nos porcos, eles poderiam evitar ficar vagando procurando repouso. Outra interpretação é que, ao entrar nos porcos, os demônios causaram destruição, levando os porcos ao precipício. Isso pode simbolizar a natureza destrutiva dos demônios. Alguns estudiosos acreditam que, pelo fato de os porcos serem considerados impuros pelos judeus e os demônios possuindo-os, isso poderia simbolizar a impureza espiritual daquela região. A outra é que pedir para entrar na manada de porcos mostra a natureza enganadora e aniquiladora na destruição insensata de toda a manada. Se os demônios não conseguiram destruir aquelas pessoas, destruíram os porcos. Esse é um quadro do objetivo último de Satanás para o mundo, em contraste com a ação de Jesus, que demonstra o valor que ele atribuiu a cada vida humana. Independente das interpretações, existem alguns pontos importantes a serem observados que a Bíblia deixa claro. Primeiro, diferente dos discípulos que demoraram para reconhecer a filiação divina de Jesus, os demônios sabiam quem era Cristo. Eles o chamavam de Filho de Deus. Esse termo era um título messiânico de Salmos 2. Eles sabiam que Jesus tinha total controle sobre eles. Não podiam negociar com Jesus, pois ele era muito mais poderoso. Terceiro, também sabiam que, no futuro, seriam punidos. Eles se perguntaram se Jesus estava começando o julgamento final e disseram: "Você veio nos atormentar antes do tempo?" Eles sabiam que seu castigo estava chegando, entretanto, não sabiam se era naquele momento. Quarto, havia muitos porcos na área, o que indicava que estavam em um lugar onde as pessoas não eram judias. Os porcos eram considerados impuros pelos judeus. Isso mostra que Jesus estava tentando alcançar pessoas de diferentes origens, indicando uma missão global para todos. Até aqui, tudo isso parece bastante claro, mas há algo a mais para se pensar sobre por que Jesus permitiu a destruição dos porcos. Os últimos 2 versículos são surpreendentes e nos incentivam a refletir. Eles dizem que os criadores de porcos fugiram e, quando chegaram à cidade, contaram tudo o que aconteceu com os endemoniados. Preste atenção. Eles não mencionam o que aconteceu com os porcos, mas eles focaram na libertação, no livramento, na liberdade e na cura daquelas pessoas. Nessa região dos gentios, 2 coisas aconteceram por meio do poder de Jesus. A primeira coisa incrível foi a libertação de 2 pessoas que estavam possuídas por demônios e sofrendo muito. Elas foram restauradas à humanidade, recuperando seus relacionamentos e suas vidas. A segunda coisa que ocorreu foi a destruição da grande manada de porcos. Tudo isso lembra outra história na Bíblia, especificamente os primeiros capítulos do livro de Jó. Satanás tenta negociar com Deus e pede permissão para testar Jó. Isso se tornou um teste da lealdade de Jó a Deus. Jó teve que escolher entre amar a Deus e confiar nele ou amar mais suas posses, família e saúde, culpando a Deus por tudo o que perdeu. De certa forma, isso se assemelha ao que aconteceu aqui em Mateus. Jesus foi para uma região de pessoas não judias.
Ele confrontou Satanás, libertou pessoas possuídas e se apresentou como o grande Salvador capaz de trazer de volta a vida e a esperança. No entanto, ele também permitiu a destruição de uma manada de porcos, que era fonte de prosperidade e riqueza para muitas pessoas naquela região. Isso forçou as pessoas a fazerem uma escolha: priorizar a prosperidade, o dinheiro e os recursos humanos, ou aceitar o poder divino e a graça de Jesus, que traz vida e esperança. O que é triste é que eles pediram a Jesus, aquele que concede a vida, vence o diabo e oferece esperança, que se retirasse da região. Então, toda a cidade saiu para encontrar Jesus e, ao vê-lo, pediu que ele se retirasse da região. Muitas pessoas hoje preferem Jesus fora de suas vidas, pois confiam mais em seu dinheiro e posses do que na providência e salvação do Senhor. Creio podemos aproveitar e tirar algumas lições dessa história. 1. Mateus quer reforçar e afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não basta reconhecer isso. Até os demônios o reconhecem. Precisamos ter fé no que Jesus fez por nós, recebê-lo como o único que pode nos salvar do pecado e obedecer aos seus mandamentos. 2. Ele vence os espíritos malignos. 3. Ele liberta aqueles que estão aprisionados e oferece esperança, mesmo a pessoas de diferentes origens. Lição número 4. Jesus nos coloca diante de uma escolha: amar e aceitar a salvação que ele oferece ou priorizar bens materiais, como a riqueza representada pelos porcos. Infelizmente, as pessoas da época não passaram no teste. Mateus provavelmente compartilha essa história como um desafio para que nós façamos a escolha certa. Quais são os seus porcos? Ou seja, você coloca sua esperança e prioridade no que ou em quem? Escolha Jesus. Convide-o para permanecer em seu coração, te libertar e te salvar. Se você deseja mais conteúdos como este, repletos de estudos bíblicos e histórias inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você apreciou o vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Muito grato pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.